Muito boa noite. No momento em que surge a notícia da intenção do Governo em extinguir uma das instituições mais prestigiadas do ensino na Grande Lisboa, o Instituto de Odivelas, o poder local debruça-se sobre a política cultural, sobre o património histórico do concelho de Odivelas. O que é que tem sido feito? O que é que não tem sido feito? Perguntas e respostas em aberto neste programa, com o comentário dos elementos do painel deste poder local, que passo de imediato a apresentar. À minha direita, Miguel Char Brasil, presidente da Comissão do CDS de Odivelas. À minha esquerda, Marco Pina, do PSD. E ainda José Durão das Neves, aliás, independente. Muito bem, vamos passar já à nossa ronda habitual. Muito boa noite a todos. À nossa ronda habitual dos 2 minutos, de um tema, ou dos temas que mais marcaram esta semana. Começo pelo Miguel Chara Brasil. Boa noite. O que é que de mais relevante teve esta semana, Miguel? Boa noite a todos, boa noite para os que nos estão a ouvir em casa. Eu, antes de ir à questão do Instituto Odivelas, que terei todo o prazer em abordar, queria tocar em 2 assuntos. Primeiro, o do Chipre. Aliás, são os 2 temas internacionais. Primeiro, o do Chipre, que não consigo compreender como é que é tomada uma medida em que vão diretamente às contas buscar uma percentagem do dinheiro que as pessoas lá têm depositado. Para mim é um roubo, não tem outra palavra, é um roubo. E, portanto, não consigo entender como é que há uma medida como estas. E outro tema que eu teria, e que é uma mensagem que eu penso que é de esperança, que é de paz, que é de bom senso, é a boa nova de já termos Papa, porque tivemos aqui no último programa um bocado à espera, expectantes, com a eleição do novo Papa, e realmente parece-me que surgiu um bom Papa, saiu um grande Papa daquele conclave. E pelas primeiras impressões que temos, pelas informações que temos, penso que é um Papa que nos traz esperança, que nos traz amor, que tem uma mensagem de bom senso e que é uma pessoa extraordinariamente preocupada com os pobres e com os mais desfavorecidos. E eu acho que o mundo, e eu que sou católico, mas acho que o mundo inteiro estava a precisar de uma mensagem de esperança, e ter um Papa que simbolize isto tudo acho que é muito importante, e acho que para mim é sem dúvida para já o facto político mais importante do ano. Muito acho bem. Que esta eleição do Papa é realmente um Papa com a humanidade e simplicidade que ele aparenta ter. Acho que é de facto uma boa nova. Um Papa carismático, o Papa Francisco da Argentina. Marco Pina, esta semana teve pontos que considera com certeza mais importantes. Sim. Do que outros. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite a Helena, boa noite a todos aqueles que nos veem em casa. Efetivamente, há um assunto que preenche esta semana de uma forma, a meu ver, bastante negativa, e que o Miguel também já focou, que é a questão de taxar os depósitos bancários no Chipre. Esta questão é uma questão bastante delicada, e apraz-me dizer que está tudo louco. Efetivamente está tudo louco, só pode, porque é impensável aquilo que estamos a assistir, uma vez que ao longo dos últimos tempos temos assistido à União Europeia, que tem feito alguns esforços para que injete algum tipo de confiança nas instituições bancárias e no sistema bancário europeu. Portugal é um desses exemplos, a Espanha também, através do resgate que foi feito basicamente na área da banca. Aquilo que se pretenderia com esses resgates foram injetar também um pouco de confiança na banca, e isso foi uma das preocupações da União Europeia, e agora assistimos a uma medida que vai completamente contra tudo aquilo que tinha sido a política europeia até aqui, ou seja, por um lado estimula-se e quer-se dar confiança, por outro lado adota-se uma medida num país em que é completamente contrária a tudo aquilo que foi seguido até agora, e isto é de salientar, porque há uma medida efetivamente melindrosa e que é gravosa para toda a gente, até porque, retirando confiança às instituições bancárias ou no Chipre, isto poderá haver uma onda de contágio para outras economias, e acho que as pessoas ainda não mediram muito bem o peso que esta medida poderá ter nas economias de outros países da União Europeia. No entanto,
apesar desta notícia ser bastante negativa, é bom que tenhamos também a convicção de uma coisa, é que nós temos que ter a noção de que o Chipre é uma economia onde existem algum tipo de condições fiscais que são um pouco controversas, porque sabemos, e foi-nos dado a conhecer, que a maioria dos depósitos, ou mais de metade dos depósitos bancários que são efetuados no Chipre, não são feitos por residentes no Chipre, pessoas oriundas do próprio país, ou seja, são depósitos externos, até porque, efetivamente, o Chipre é uma economia em que se processa imensas lavagens de dinheiro, muito desse dinheiro sujo, ou seja, é também um dos sítios onde estão sediadas imensas empresas, porque o regime fiscal para as taxas de ICE e de IRC são bastante baixas, e isto é bom que tenhamos a noção que em Portugal queixamos-nos que temos um regime fiscal bastante elevado, e isso é uma verdade. Por outro lado, temos aqui o paralelismo de termos o Chipre com um regime fiscal bastante aliciante para outras economias, e é bom que tenhamos aqui a noção que não podemos ter nem o 8 nem o 80, porque um regime fiscal como o do Chipre, que também é bastante permissivo, porque não tem fiscalização, tem taxas baixíssimas, permite um tipo de mecanismos que de todo não são mecanismos viáveis, e o que estamos a assistir agora é a resposta a esse tipo de práticas que foram seguidas ao longo dos anos, de lavagem de dinheiro, de utilização de instituições bancárias noutros Estados que têm regimes bastante mais permissivos, como é o caso do Chipre. E neste caso, isto é um alerta para todos os países da União Europeia, e não só, para que tenham alguma noção de que os regimes fiscais que sejam mais vantajosos e também aliciantes têm que ter um sistema de fiscalização bastante mais capaz do que os outros. Resta-me dizer que nas medidas concretas que foram agora pedidas para que o Chipre pudesse adotar relativamente à taxação dos depósitos, que é impensável, quanto a mim, que se taxe da mesma forma os depósitos de milhões e os depósitos de tostões, é impensável que isso possa acontecer, e a informação que veio já ao final do dia era que efetivamente isso poderia ser revogado, porque não haveria condições para que se pudesse adotar este tipo de mecanismos. Era só. Obrigada, Marco Pina. José Durão das Neves, agora sim, os últimos são os primeiros. Muito obrigado. Também vai falar-nos sobre a situação do Chipre. Não, posso, quer dizer, vou falar, não vou perder muito tempo, só um breve... 2 minutos. Há aqui uma série de temas, eu vou tentar ser breve. Primeiro do que tudo, dizer que em relação ao Chipre, acho que é importante dizer-se que acho que a Europa perdeu o rumo. A Europa não tem um rumo e não tem uma estratégia, e adota estas medidas por avulso quando estamos a falar de Chipre, de Espanha, de França, de Irlanda ou de Portugal. E, portanto, eu acho que a Europa perdeu o rumo, e é importante que a Europa retome esse rumo. E é importante que se tenha alguma cautela com estas situações, porque há já quem diga que estamos a caminho, eventualmente, de uma guerra. E, portanto, é bom que haja aqui algum cuidado. Rapidamente, para assinalar que hoje é o Dia do Pai, acho que é importante para mim, que sou católico, e o Miguel também já disse que o é, estamos a comemorar o dia de São José, e portanto eu acho que é uma data sempre de realçar. Gostava agora de passar rapidamente sobre alguns pontos. A questão da produtividade, não me parece que o Tribunal Constitucional seja muito produtivo. Nós estamos há uma série de tempo à espera que haja um parecer do Tribunal Constitucional. Eu acho isso inadmissível, sobre os tempos que correm, sobre a pressão que isto cria sobre um governo. Não há ninguém que consiga governar um país quando temos timings desta natureza. Continuando na mesma matéria, aconselhava um senhor que trabalha para o governo, que se chama António Borges, a ir trabalhar para a Suíça. Lá temos ordenado máximos nacionais, e como ele aqui pediu que se baixasse o ordenado mínimo nacional, aconselhava esse senhor a ir trabalhar para a Suíça. Depois, sobre a água, duas questões rápidas. Primeiro, a EPAL inventou um sistema em que permite, vinha esta semana num semanário, permite que as perdas sejam, por exemplo, inferiores a 8%, quando num programa que fizemos aqui, a Fátima Amaral falou, porque conhece bem o assunto, em perdas na ordem dos 30 e tal %. Eu acho que isto é extraordinário. E depois trago aqui uns convites para vos dar a todos, e a Fátima não está cá, terei que lhe fazer chegar, porque vai haver uma exposição no Centro de Congressos de Lisboa sobre a água, e acho que era importante as pessoas lá irem para verem outros horizontes que não seja só Odivelas e Loures. Por fim, termino sobre o programa da semana passada. Eu, infelizmente, não pude estar, com grande pena minha, permitam uma expressão, chorei babi ranho,
porque gostava de estar aqui no programa da semana passada. Era um programa com a presença de um vereador e eu nunca tive, apesar de ser aqui o mais idoso, em termos de programa, é evidente, nunca tive a presença de um vereador, o que dá sempre nestes debates políticos outra estrutura, dá sempre outro acompanhamento. E o vereador Paulo César fez aqui uma afirmação que eu achei engraçada. Foi dizer que, hoje em dia, ser autarca é já como ser cadastrado. Eu achei engraçado porque, se as pessoas pensam assim, eu acho que a culpa é de alguns autarcas, que não será com certeza do vereador Paulo César, mas é de outros. E, portanto, o vereador Paulo César, quando fez esta afirmação, devia de primeiro pensar em alguns autarcas que não se portam bem perante a população. Muito bem, feitas então estes comentários aos pontos-chave da semana, partimos então para a discussão, para já sobre o Instituto de Odivelas e da intenção, como já referi, do Governo a extinguir o Instituto, fundindo com o Colégio Militar e passando, evidentemente, de um internato feminino para um externato misto. Miguel Chá Brasil, peço-lhe um comentário a esta intenção, para já é uma intenção do Governo. Bem, esta intenção do Governo é algo que já vem há bastante tempo. Eu tive conhecimento desta intenção do Governo antes do verão e, portanto, tenho estado desde essa altura a acompanhar esta situação, toda esta situação. Para enquadrar esta questão, eu acho que é importante percebermos o que é o Instituto de Odivelas. O Instituto de Odivelas é uma instituição que tem 113 anos de história. E que é muito conhecida no país todo. Que é muito conhecida no país todo. Mas tem 113 anos de história. Funciona hoje em regime de internato e em regime de externato. Não é só para filhos de militares e tem preços sociais. Ok? É uma instituição que vem referenciada no topo dos rankings na qualidade do ensino que lá é ministrado. É uma instituição que consegue conciliar a qualidade do ensino com disciplina. Portanto, podemos dizer que, em termos de ensino, é uma instituição de excelência, ok? Tem características próprias, é a única instituição deste género que há no país, ou seja, que tem internato e externato, que tem uma escola de cariz militar e só para meninas, só para raparigas. Portanto, é o único no país, isto é importante que se diga. Eu penso que é importante ser o único no país, porque embora neste momento discute-se muito a questão de rapazes e raparigas terem melhor rentabilidade nas escolas, estando juntos nas mesmas turmas ou estando separados. Eu tenho um rapaz e tenho uma rapariga e, aliás, nota-se nas classificações que as raparigas da mesma idade, sobretudo nesta altura da adolescência, têm sempre melhores notas que os rapazes e, portanto, elas se calhar até estão a ser prejudicadas porque não conseguem evoluir tanto e os rapazes não estão a ter o apoio que se calhar precisariam para progredir melhor. E, portanto, acho que era de todo, neste aspecto, também era conveniente termos alguma referência no país para podermos ir atestando a evolução dos resultados de escolas só femininas, de escolas só masculinas e de escolas mistas. E, portanto, se acabarmos com uma escola deste género, deixamos de ter a capacidade de atestar os resultados escolares. E, aliás, eu acho, porque há aquela história que se quer dizer que não se quer diferenciar géneros, porque esta é uma das razões que apontam, evocadas para fechar o Instituto, é que não queremos distinção de géneros. Eu penso que, em nome da democracia e da liberdade, que tanto é proclamada, ninguém é obrigado a ir para o Instituto de Odivelas, não é? Só vai quem quer. E, portanto, eu acho que a verdadeira liberdade, a verdadeira democracia,
É nós termos a opção de escolha e não nos pormos só com uma determinada opção de escolha e depois temos de ser todos obrigados a ir para colégios mistos ou internos ou só de raparigas ou de rapazes. E, portanto, isso é que faz a diversidade, isso é que faz a liberdade e a democracia, penso eu. E, portanto, este pretexto fecha-se aqui, para mim, em si mesmo. E penso que tem outra grande vantagem, ou outra grande característica. Muito rapidamente. Deixa-me só... completar o raciocínio. Até porque é um dossiê que eu tenho acompanhado com grande regularidade ao longo deste tempo e deixe-me tentar... Isto é para um programa inteiro, ok? Acredito. Em termos de negócios estrangeiros é importante. Política internacional também pode ser importante, porque nós temos relações com os PALOPs, com os países de língua oficial portuguesa, e esta é uma escola que nos pode dar apoio e nos pode permitir determinados protocolos com países de língua oficial portuguesa, porque, inclusivamente, podemos ter cá pessoas que, por alguma razão, tenham necessidade de vir para Portugal pelos PALOPs, ou até de algum corpo diplomata que vá para fora, ou até temos militares ainda que vão para fora. Nós hoje em dia não temos a guerra do ultramar, mas não nos esquecemos que temos militares portugueses que têm que ir para fora e que às vezes têm situações familiares complicadas e não têm onde deixar as filhas. E, portanto, isto é complexo. E depois queria, por último, tocar na importância que o Instituto se reveste para o Conselho. Porque até agora falei em termos nacional, mas ninguém se pode esquecer que o Instituto Odivelas é um símbolo de Odivelas. Ninguém se pode esquecer que o Instituto Odivelas tem anexado ao seu próprio nome Odivelas. E para mim não me faz sentido nenhum que o Instituto de Odivelas que tem anexado o seu nome Odivelas vá funcionar para Carnide. Ok? E de maneira nenhuma, não podemos esquecer que uma das marcas mais conhecidas de Odivelas, embora muitas vezes seja usado no termo pejorativo, porque não houve competência nem coragem para trabalhar na parte boa que ela tem, é as Meninas de Odivelas. As Meninas de Odivelas é a marca mais conhecida de Odivelas, arrisco-me quase a dizer. A qualquer sítio que eu vou, não aqui na área de Lisboa, mas um bocadinho mais longe, e digo que sou de Odivelas, a palavra que vem sempre é as Meninas de Odivelas. Que já é conhecida. Eu entendo que haja um certo receio e medo de certas pessoas em trabalhar esta marca, mas isto como marca tem um valor enorme. E com a abertura que o Instituto Odivelas tem hoje em dia com a sociedade, era perfeitamente possível transformar esta imagem numa marca de qualidade associada à cultura e àquilo que poderia potencializar a marca Meninas de Odivelas. Marco Pina, concorda com a opinião de Miguel Sara Brasil? É um prestígio para Odivelas ter este Instituto centenário. Acha que é uma grande perda a confirmar-se esta notícia da extinção? Bom, efetivamente penso que Odivelas conta com este inegável contributo do Instituto sediado neste Conselho. É efetivamente um símbolo do Conselho de Odivelas, é indesmentível. E nesse sentido reveste-se uma importância bastante incontornável. No entanto, eu tenho que dizer o seguinte, ou seja, é que eu não conheço o documento em que está assente a fusão destas instituições educativas com este prisma militar, ou seja, quer as Meninas de Odivelas, neste caso Instituto de Odivelas, quer o Colégio Militar, quer os Pilos do Exército. Não conheço esse documento. Sei que existe, porque tem-se falado ao longo dos últimos tempos, num conjunto de intenções. Eu não sei se isto passa de um conjunto de intenções, o documento eu não o conheço. Aquilo que eu desejo é que, efetivamente, não passe de uma intenção, porque, dada a importância que o Instituto de Odivelas tem para o Conselho, e sendo um símbolo do Conselho, era todo o interesse que continuássemos a contar com o contributo desta instituição de inegável interesse no nosso Conselho, porque, como o Miguel disse, é completamente incontornável o facto de ser uma instituição de referência, é incontornável ser uma instituição educativa, de referência não só no Conselho, não só em Lisboa, mas a nível nacional. Isso é atestado nos rankings que foram publicitados pelo Ministério da Educação. E nesse sentido penso que deveríamos continuar a contar com este incontornável, volto a repetir,
contributo de uma instituição deste cariz, e penso que as forças vivas do Conselho de Odivelas e quem tem responsabilidades deverão fazer tudo o que tiver ao seu alcance para chamar à razão quem de direito, para que o Instituto de Odivelas continue a funcionar no Conselho de Odivelas, como é óbvio, e a continuar a ser uma instituição de referência como tem sido até agora. É este o meu desejo e é esta a minha ideia relativamente ao Instituto de Odivelas. Peço-lhe agora, Durão das Neves, também a opinião sobre esta notícia. Os meus colegas praticamente já disseram aquilo que eu penso. Eu acho que é de reforçar aqui 2 aspectos. O primeiro, é inegável portanto, que é uma medida que dói, é uma medida que fere o prestígio, todos fere a nós história. Gostamos de Odivelas, estão-nos a espetar uma faca no peito. Isto dói. Dói muito, porque realmente, quer se queira, quer se não, nos últimos anos tentou-se lançar aqui mais algumas imagens de Odivelas, como a célebre marmelada de Odivelas, mas não há nada que chegue a essa figura, como o Miguel dizia, das meninas de Odivelas. Mas aliado a isto, era se esta instituição não fosse uma instituição com um relevo muito importante na área do ensino, agora não. Repare, ela aparece sempre muito bem situada em todos os rankings e, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Estamos a poupar em quê? Não faz sentido, quer dizer, estamos Não poupa. Não estamos a poupar em lado Não nenhum. poupa. Estamos a arranjar problemas, quer dizer, isto... Esta situação vem numa situação... O Instituto de Odivelas depende do Ministério da Defesa. E, portanto, todos nós sabemos o que é que tem acontecido ultimamente em relação ao Ministério da Defesa. Todas as pessoas que... Principalmente os ramos militares, mas pronto, mas aí às vezes há algum corporativismo e eu dou sempre aí um descontozinho. Agora, nestes casos, destes cortes cegos em que tem que se cortar aqui ou tem que se cortar ali, não faz sentido absolutamente nenhum. Nós estamos a caminhar, se esta medida for avante, para acabar com uma das melhores instituições de ensino do país, ponto número 1, e para acabar com uma das instituições mais históricas do nosso Conselho. Isso é completamente lamentável e agora partilho exatamente daquilo que disse o Marco, que é todos nós, odivelenses, devemos mostrar o nosso desagrado para que isto não vá avante. Porque eu acho que isto não agrada a ninguém. Ninguém, completamente ninguém. Muito bem, ficou aqui o comentário. Miguel Sousa Brasil. Eu queria acrescentar só isto, que nós não nos podemos... Está bem informado, portanto temos que aproveitar. Não é da a sua boa informação, acho que já não vale a pena ir à informação, mas por trás disto estão alunas. Por trás disto estão alunas que apostaram em entrar naquela escola e que estão a viver um ano letivo perfeitamente conturbado. Estamos a falar de miúdas de 11, 12 anos, 13, 14 anos, não é? E que nem percebem bem, provavelmente, nem percebem bem o que é que acontece. Agora pensam que vão para o pé dos rapazes e que os rapazes são os rapazes que estão no colégio militar e que nem sequer percebem. Nós temos que perceber que são miúdas que estão em fase de formação, em fase de construção, não é? Portanto, no mínimo, uma notícia destas deveria surgir em férias escolares. Ou vem o facto consumado, ou não há facto, e portanto não faz sentido, está a ver? Porque nós estamos aqui a falar numa ideia mais do Conselho e do Instituto em si. Mas temos que esquecer que temos lá famílias, que estão lá miúdas internas, não é? E portanto isto cria dentro dessas famílias também uma instabilidade forte e portanto eu acho que eu acho que o Governo tem que... Deveria ter mais sensibilidade. Se perde aqui... E não há aqui ganho económico, não é? Não há aqui sequer uma questão económica perder, Miguel, sobre isto. a gênese daquilo que é o Instituto de Odivelas. Vai-se perder essa gênese. Claro! Porque é assim, se eu fosse um pai que pusesse uma filha minha, que tem todo esse direito... Eu vou-te fazer uma pergunta só. A mim, não. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Se tu tivesse uma filha... Não, sabes? Se tivesse uma filha para inscrever numa escola para o próximo ano, sabendo disto tudo, ias inscrevê-la? Claro que não. E mais outra pergunta... Mas mesmo assim, sabes quantos é que a gênese do Instituto de Odivelas é que seja um colégio feminino. Mas mesmo assim, sabes quantas inscrições é que eles já têm para o ano que vem? Pois. Já têm 100. 100 inscrições. Ok? Ou seja, tu não punhas. Eu se calhar também não punha. Mas, o que é um facto é que eles têm. Portanto, é uma escola que tem procura mais. Há projetos na escola, porque eu estou dentro do assunto, e aí há uma informação que eu posso adiantar, para, caso julguem que se pode rentabilizar mais, abrir à infantil e à primária.
E, portanto, já está o projeto feito para abrir à infantil e à primária. Portanto, se o problema é custos, então porque é que em vez de se estar preocupado com o custo, não se vai preocupar com rentabilizar? Tu sabes quanto é que custa? Eu não sei. Tem preços desde os 100 euros aos 500 euros, aos Não, 600 quanto é que euros. custa o Instituto, o erário público? Quer dizer, quanto é que aquele Não sei. Instituto... Isso é que era um fator que era importante. Não, quanto é que pesa? Exatamente. Não, mas não é só isso que tens que medir. Tens de medir quanto é que mede, quanto é que pesa e quanto é que é a receita. Certo? Miguel, Pronto. digo quanto é que custa, Não, mas tens de entre fazer as a conta- receitas e as despesas... Não, mas tens de fazer a o que é conta que aquilo toda. dá? Desculpa, eu sei onde é que tu queres O chegar. orçamento do Instituto. Está bem, mas tens de fazer a conta toda. Quanto é que custa, quanto é que é a receita e quanto é que vais poupar ou não na fusão. Mas E as aí contas pesar também não os prós podes, e os contras. não podes só fazer essas contas, tem que fazer ainda outra, que é o custo que aquilo tem Sim. e aquilo que vale, portanto, não só Vale em como? termos de... Para o O conceito. valor que tem o valor que Instituto está Federal. aquilo. Sim. Tu disseste que aquilo data de 1700 e... O quê? O Instituto. 113 Tem mais de anos. 100 anos. 1800, 1800 e... 1900, praticamente. Quer dizer, 1900. estar a acabar com uma instituição destas, assim, de um momento para o outro, Sim. isso tem um valor... Claro, tem valor, é um ativo, a marca é um ativo. Acho que o Ministério da Defesa podia cortar outras coisas. Eu Mas vejo, não corta. olha, eu vejo todos os dias, eu Mas subo isso- a calçada de Carris. Mas não corta, ó Abrão, vamos lá ver. Queres Mas que... podia cortar. Mas não corta Só os dinheiro, carros mas que o não Exército corta, e mas a não Marinha corta e não sei dinheiro quem nisto, têm. porque é assim, o quadro... Quer dizer, eu vou para o meu emprego, vou no meu carro. Porquê que o senhor Tenente-Coronel ou o senhor Major há de ir no carro lá do Exército? Há de ter um senhor que o vem buscar a casa. São os privilégios. Pois, mas aí é que se podia Do cortar, Exército, não é dos nestas militares. E coisas. mais uma coisa, mas não cortas, porque Bem. a estrutura humana, que era onde tu poderias cortar, é militares. A grande parte daquela estrutura humana é militares. E tu não vais meter os militares na rua porque eles já estão contratados. E não há outra coisa que eu te acrescento. Acho que é uma pena, e isto agora é para o Conselho, quando aquele mosteiro teve fechado anos ao público, virado de costas para a sociedade. E o diretor mudou há 2 anos, há 1 ano e meio, 2 anos. E este diretor, de facto, conseguiu dar uma outra dinâmica ao Instituto, conseguiu juntar à sociedade, conseguiu juntar à Câmara, às juntas de freguesia, à população. Tem hoje uma dinâmica que não tinha, Porque era demasiado isolado. porque era lá isolado. Hoje em dia não é, está perfeitamente aberta à solução. E logo agora que temos um diretor que abre um mosteiro e um instituto à população, que gera esta interatividade toda e esta mais-valia, ora bolas, pá. Muito bem, Isto como a este tema- diferença. Passa a ser o Ainda não Instituto, está todo- o Instituto ainda- Carnido. Ainda não está de todo convenientemente rentabilizado. É bom que se diga, mas já, daqui a está. pouco já falamos. Este tema tem absoluta relevância e por isso é que despendemos tanto tempo com ele neste programa, o que não estava planeado por mim. Agora queria falar-vos e queria que me falassem também da Municipália, sobre a empresa municipal que a Câmara criou para que a Câmara de Odivelas a criou para gerir equipamentos e produtos culturais e que absorve este ano cerca de 1 milhão de euros por parte da Câmara. Da análise do último relatório trimestral de execução orçamental e das notícias que vêm a público, está claramente em causa aqui a rentabilidade da empresa. Marco Pina, pergunto-lhe agora, será que vale a pena, dos números que sabemos e das notícias que sabemos, manter a Municipália? Bom, primeiro que tudo gostava de dizer o seguinte. A Câmara Municipal de Odivelas é o acionista único da empresa Municipália. A empresa Municipal, eu vou começar a falar neste tema por este prisma, mas depois vou derivar para aquilo que é a intervenção relativamente à política cultural e ao património histórico, que é o tema A intenção, cerne, exatamente, a intenção. deste O tema debate é de este. hoje. Bom, mas no entanto, bem a talho foi-se e posso abordar isso sem qualquer tipo de problema. A Câmara, como acionista único, neste caso da Municipália, injeta financiamento anualmente na Municipália. Neste caso, a Municipal é uma empresa que tem 2 vetores. Tem o vetor da gestão de equipamentos, como as piscinas municipais ou o pavilhão multiusos, e tem o outro vetor da promoção de espetáculos, que é a Malaposta. Um dos vetores é um vetor que, se aliarmos o facto do pavilhão multiusos, que foi transferido há muito pouco tempo para a alçada da Municipália, a área da gestão dos equipamentos era uma área que dava lucro, a área da gestão da promoção das atividades artísticas era uma área que dava prejuízo. Ou seja, muito daquilo que é consumido pela Municipália era através da Malaposta e da promoção dos espetáculos. Puxando para o tema que hoje temos presente, o que acontece é que numa política cultural de um município, tendo o município uma divisão de cultura e tendo uma empresa municipal que gera uma parte de promoção de atividades artísticas,
acaba por o município ter aqui a duplicação de atividades de âmbito cultural. Ou seja, isto é efetivamente uma situação que terá que ser pensada pelos responsáveis de Odivelas neste momento, se o município está em condições de ter uma divisão de cultura a promover iniciativas de âmbito cultural, onde são canalizadas verbas também para isso, como é óbvio, e ter, por outro lado, uma empresa municipal que também é financiada pelo município a promover atividades artísticas. Isto é o cerne da questão e terá que ser pensado se é viável e se poderá continuar-se a dar sequência a este tipo de ideias e a este tipo de na sua opinião, opções políticas. Marco, é viável? Na minha opinião, penso que isto é um assunto delicado, que teria de ser tratado com a delicadeza que o assunto que está inerente a este assunto. No entanto, eu penso que não faz sentido que haja duplicação de iniciativas ou de investimento da Câmara, quer através da visão de cultura, quer através da promoção de atividades artísticas ou culturais por parte da empresa municipal. Se existe duplicação, eu sou contra as duplicações e não faz qualquer sentido que haja duplicação. No entanto, porque assim, a municipal tem custos inerentes à sua atividade, neste caso, e só nos focando na parte da mal aposta, porque paga um diretor artístico, não é? Paga outro conjunto de atividades que são lá desenvolvidas, porque as atividades, como para serem desenvolvidas, não são a custo zero, como é óbvio. E depois, por outro lado, temos também, volto a repetir, a Divisão de Cultura a promover iniciativas. E digo-lhe já de antemão que a Divisão de Cultura é uma divisão que tem poucas verbas canalizadas para os fins que deveria ter, ou seja, muito daquilo que se faz na Divisão de Cultura faz com os recursos humanos da casa e muitas das vezes com o sacrifício dos funcionários, que têm os funcionários estar a fazer algum tipo de recolha para conseguir dar dignidade às iniciativas que a própria Divisão realiza. E depois, por outro lado, temos a mal aposta a consumir recursos sem que haja este tipo de constrangimento tão grande como há na outra parte que respeita ao município e à parte da Divisão da Cultura. Por isso, penso que não faz qualquer sentido haver esta duplicação e era nesse sentido que penso que todo este edifício devia ser repensado e posto a funcionar de forma que os recursos fossem canalizados de forma eficiente, com eficácia, que é o que se pretende hoje em dia das instituições públicas, e penso que esse princípio não está a ser seguido neste momento com a gestão que se pratica no município de Odivelas. José Barão das Neves, pegando aqui nas últimas palavras de Marco Pina, terá que haver eficiência na municipália e, pelos dados que temos, essa eficiência não estará a acontecer. Pelo menos não tanto quanto se desejaria. Um dos negócios mais polémicos da Municipália é o arrendamento de pavilhão multiusos ao Sporting. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Sobre esse arrendamento? Eu, quando tenho uma casa, só vou arrendar se a renda que eu receber der para aquilo que me custa a casa. Se a casa me custar 500 euros por mês, eu, se estiver a arrendar uma casa por 300 euros por mês, estou a perder dinheiro. E, portanto, este é o ponto principal. Portanto, o negócio que foi feito com o Sporting, com o devido respeito ao Sporting Clube Portugal, toda a gente sabe o meu benfiquismo, mas com o devido respeito ao Sporting Clube Portugal, foi um negócio... Mas tu és sócio do Sporting. Desculpa? Tu és sócio do Sporting. Já me disseste isso uma vez, agradeço... Só para votar nas eleições. Agradeço em nome da nossa amizade, não me digas isso muitas vezes. Portanto... Isso é uma coisa que eu agradeço à Sra. Amadora, é que todos os odivelenses são sócios do Sporting. Vamos votar por correspondência. Esta à parte. Mas o que eu digo é o seguinte, o negócio foi mal feito. O negócio está mal feito porque, aliás, na altura nós debatemos e falámos aqui sobre o assunto. Repare que o Sporting Clube Portugal, com aquilo que está a pagar e com o número de horas que tem de utilização, acaba por poder utilizar o pavilhão a preços muito mais baratos do que... É evidente que eu sei que há aqui outras contrapartidas, mas o que está em causa é que as próprias associações desportivas do Conselho não o podem usar dessa forma. Mas, se me permite... houve aí uma afirmação que fez na introdução sobre este tema que me deixou logo o chamado pele de galinha, que é o 1 milhão de euros. Nos tempos que correm, e mesmo sem ser nos tempos que correm, 1 milhão de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro, sem dúvida. 1 milhão de euros é muito dinheiro. E como eu sou, sempre fui, enquanto não me provarem o contrário, porque eu às vezes mudo de opinião, só não mudo de opinião são os burros, enquanto não provarem o contrário, eu sou contra as empresas municipais. Portanto, eu
partia logo da seguinte premissa. Cultura, na divisão de cultura. Desporto, na divisão de desporto. Ponto final, parágrafo, e acaba-se com estas coisecas. Porque depois a gente chega à mala Posso posta. só dizer uma coisa? Pode. Gostava Você interrompe-me sempre, Não, mas não, pode. não, é que eu partilho de algumas ideias aqui do Barão das Neves, só aqui uma situação que eu gostaria de salvaguardar, Sei o que é que você vai dizer. que é a questão dos recursos humanos Eu da empresa sei municipal. o que é que você vai dizer, mas conforme eu Que já acho que é fiz- importante Desculpa, porque Marco. é uma preocupação. Se o Marco estava cá no programa, que nós já falámos sobre isso, tem afirmações minhas gravadas, seja na mala posta, seja em que instituição for, a primeira coisa que se deve salvaguardar são os postos de trabalho. Mas alguns postos, posso só dizer uma coisa? Então agora é a minha vez. Mas alguns postos de trabalho, não são Claro, todos. claro. É porque salvaguardar postos de trabalho de pessoas que foram candidatas a presidentes de junta e depois que não foram eleitos e foram com uma avença para a mala posta, esses postos de trabalho não são para salvaguardar. São reformados, portanto recebem a sua reforma. Portanto, agora se me permite, também tenho que dizer isto. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: cultura na divisão de cultura, desporto na divisão de desporto. As piscinas são geridas lá pelo desporto. Há gente suficiente para fazer isso. As piscinas dão lucro. Ora, aí está. As piscinas dão lucro. E a mala aposta não. Agora, em relação à mala aposta, 2 ou 3 questões. Temos que pagar a um administrador. Aquilo terá um administrador. Em municipal tem um administrador. Sim. A mala posta tem um diretor artístico. Um diretor artístico na mala aposta. Um administrador no outro lado. O administrador que é? O que subentende as duas. O diretor artístico ainda estou como o outro, se calhar até era necessário. Agora, Claro. o problema é quando se fazem espetáculos, aqui, se vão às escolas dizer aos miúdos para ir verem esses espetáculos e se pedem depois 3 e 4 euros a cada miúdo. Eu trouxe esse papel aqui no outro dia. Onde é que está a política cultural aqui? Onde é que está a política cultural? Vamos buscar depois senhores que são conhecidos aí na praça. Não era mais importante nós apoiarmos bandas de rock, que se calhar às vezes não têm sítios para atuar, nós apoiarmos grupos, dinamizarmos grupos de teatro locais? Isso não era mais importante? Não era mais importante nós discutirmos, por exemplo, olha, organize um debate sobre a água. Porque é que é a CDU que o vai fazer? Porque é que não é a um debate iniciativa sobre a da água. Câmara, Exatamente. por exemplo? Porque é só aqui, na TVL, é que se discute isso. Nós aqui é que somos o único sítio onde se faz o debate político. Pelos vistos, em alguns sítios, quando vai para haver debate político, há logo lugar à votação, nem há debate. Portanto, organizem, que é para isso que está cá. A cultura é para isso. E tentem arranjar forma. Nós estamos a gastar 1 milhão e depois temos, olha, na minha freguesia temos um teatro fechado. Já lá vamos. Ah, é? Já lá vamos. Pronto. Então, Miguel fico Chora por aqui. Brasil, pegando no tema da municipal e também concretamente no tema da cultura, por um lado a Câmara e esta empresa municipal gasta muito dinheiro, por outro há dinheiro que falta em muitos monumentos da cidade, há uma degradação bem visível no Concelho de Odivelas. Eu já vou a essa sua Fazemos pergunta. essa transição. Mas eu gostava de tocar aqui em alguns aspectos que acho que estão aqui, não foram suficientemente bem explicados. Vamos a isso. Ou não foram suficientemente, ou pelo menos como eu acho que até onde nós devemos ir com eles. Eu não sou deputado. Eu recordo que o pavilhão foi cedido à mala posta, à Municipália, sem custos. Ou seja, a Câmara pega no pavilhão e entrega-o à Municipália sem custos. E a Municipália é que vai arrecadar, se o Sporting vier a pagar e a cumprir, a receita do aluguer da instalação ao Sporting. Ok? E isto não foi feito por acaso. Isto foi feito porque saiu uma lei que dizia que as empresas municipais tinham que ter 50% de receitas próprias. E, portanto, para contornar habilidosamente a lei que saiu, a Câmara pega no pavilhão e entrega-o à Municipália sem custos e a Municipália vai alugá-lo ao Sporting e com isso consegue acrescentar receitas para se manter a Municipália aberta. Mas mesmo assim, esse isto arrendamento é por um valor... Não, isso é outra questão. Isso é que o pavilhão custa... Estamos a derivar para a área desportiva. Não, aí é que o pavilhão custa Não, estamos a falar 140... em Não, área aí económica. entra porque o pavilhão custa à Câmara 145 mil euros por mês, durante 25 anos, não é? E está alugado ao Sporting por 10 mil, ok?
mas toda esta despesa dos 145 é da Câmara, ok? E a receita dos 10 mil vai para a Municipália. Acho que está claro isto, certo? Sem dúvida. Ou seja, portanto, há aqui um contornar da lei para que a Municipália não tivesse fechado, certo? Portanto, E vale a pena, isto gastar ao Brasil, manter a municipal. ainda há mais. A Câmara Municipal tinha até ao passado dia 28 de fevereiro, salvo erro, para rever os estatutos da Municipália. Por lei. Isso não aconteceu. Ou seja, eu não sei qual vai ser o futuro da Municipália. Porque até dia 28 de fevereiro, imprescindivelmente por lei, a Câmara tinha que rever os estatutos e tinham que estar aprovados os novos estatutos da Municipália. E isso ainda não teve na Assembleia Municipal. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer à Municipália. Pronto. O que é certo é que a Câmara também tem uma dívida à Municipália. Isso são contas deles. Isso são contas da Rosário. Agora Cerca tinham-me de 120 perguntado, mil euros. eu acho que para nós abordarmos a questão da Municipal, e a Municipal depois tem a parte do desporto, como já foi aqui dito. Ainda falando na Malaposta, eu gostaria de deixar aqui claro, porque conheço mais ou menos a Malaposta e acho que a equipa de trabalho que está na Malaposta tem lá pessoas fantásticas. Independentemente Isso está em casa. da cor política ou não política, Isso está em de que quer que seja, são pessoas que fazem um trabalho e que têm um amor àquilo que fazem. Desculpa, mas não só é quem isso. conhece aquilo é que sabe. Isso eu não quero tocar nessas pessoas porque acho que merecem o maior respeito. Aqueles que não se vêem, aqueles que estão atrás da cortina, não é? Atrás do palco. Aquilo é se não conhece, convido a ir lá ver o trabalho que é feito de roupas, de palcos, de coisas. Agora, o que eu entendo é que nós temos que saber a nível o que é que queremos a cultura. Que cultura é que queremos? Isso é que falta definir. Que cultura é que queremos? Eu acho que houve uma necessidade em determinado período de se esconder tudo o que era passado. Esconder-se tudo o que era passado e não se valorizar nada do que era passado. Eu lembro-me que em 2005 eu publiquei 5 ou 6 textos meus sobre marcas em que falava do Dom Dinis, em que falava do Instituto de Odivelas, em que falava de Canessas, em que falava da Saloia e dos Saloios, em que falava das Aguadeiras. E depois já nem cheguei às meninas de Odivelas, porque já tinha sido tão gozado e tenho brincado tanto por eu ter defendido que se trabalhasse e se valorizasse estas marcas, que eu já nem me atrevi a ir às meninas de Odivelas. Miguel Sousa Brasil, só fazendo aqui um parênteses para quem não conhece e para quem não sabe, é em Odivelas que está sepultado o rei Dom Dinis. Odivelas é neste momento um túmulo que está ao abandono. É uma das críticas que mas se o Dom Dinis também estava ao abandono. Está. Mas é que o Dom Dinis também estava ao abandono. Ninguém falava de Dom Dinis. Ninguém falava de Dom Dinis. E Dom Dinis estava ao abandono. É uma referência histórica. Não, Dom Dinis é só o rei mais importante da história de Portugal. Sem dúvida. Eu discuto com quem quiserem. Dom Dinis é para mim o rei mais importante da história de Portugal. E nós temos a sorte e o privilégio de ele ter o seu túmulo em Odivelas. E portanto, Dom Dinis é a referência máxima, o símbolo máximo de Odivelas. Eu lembro-me que lancei o desafio à doutora Susana Amador, quando foi aquele programa do Melhor Português, para que ela fizesse uma campanha para que os odivelenses se mobilizassem a votar em Dom Dinis. Votaram em Salazar. Ouvidos mocos, mas é que nós portugueses, é que os odivelenses deveriam se ter mobilizado para votar no rei Dom Dinis. Nada. Foi verdade. Mas agora, curiosamente, já se ouve falar muito de Dom Dinis. O túmulo de Dom Dinis está a cair. Está despedaçado, está estragado. O mosteiro também. O mosteiro não está tão degradado. Não está tão degradado. Não, aliás, eu acho que o mosteiro está muito bem conservado até. Agora, o túmulo de Dom Dinis, assim como um órgão fantástico, que ninguém ou poucos conhecem, que está no interior do mosteiro, também está todo estragado. Os teclados que eram de marfim já desapareceram. E, portanto, todo este património, não é? Que tem um valor imenso, está ao abandono. Mas, para além do património, que eu ainda nem queria ir ao património, Odivelas é um concelho que tem história,
que tem cultura e que tem tradições. E é essa história, essa cultura e essas tradições que nos podem fazer diferenciar das outras terras na área metropolitana de da Lisboa. Grande Lisboa. Porque neste momento, se perguntarmos aqui em Lisboa ou em Almada qual é a diferença entre Odivelas, Linda a Velha, Alverca, Cacém, Mãe Eu Martins, sei qual é a resposta. é tudo igual. Eu sei qual é a resposta. É tudo Qual é a igual. resposta, Marco Pina? Odivelas tem a Bienal Lusófona. Em É a relação- capital da lusofonia. Não é? E portanto, eu acho que nós temos que puxar os nossos elementos distintivos e conseguirmos distinguir na área metropolitana de Lisboa. Mas isto é preciso uma política para fazer isto tudo. Dá-me licença só que eu Quer que eu Com caldo? certeza. É só porque há Fernando das pouco, Neves. eu não sei se foi o Miguel, se foi a Helena que fez a afirmação de que a Câmara deve 120 mil euros à Municipal. Verdade. Não sabia. E é de quê, sabem? É credora. Neste momento a 120 municipal mil é euros. credora da É pá, Câmara. uma empresa municipal é credora da própria Câmara. É verdade. Uma coisinha. Mas a Câmara também é o Isto, acionista único. isto são os números A Câmara é o referentes acionista ao segundo trimestre de 2012. Atenção, estamos a falar dos números que temos disponíveis Muito bem. relativamente ao segundo trimestre de 2012. Marco Pina, ainda pegando nesta situação do património histórico que passa pelo túmulo, obrigatoriamente, do rei Dom Dinis, recentemente foi aprovado pela Câmara, foi licenciado pela Câmara a construção de um edifício em zona protegida, mesmo ao pé do mosteiro São Dinis. Tem conhecimento desse assunto? A Helena está-me a fazer perguntas que me faz sempre derivar para outros sítios e eu tinha aqui uma intervenção que gostaria Por de isso fazer. é que nós não estudamos com antecipação as perguntas. Gostaria de fazer e já lhe respondo essa questão. Acho que o importante relativamente a esta matéria que hoje estamos aqui a debater é focar efetivamente aquilo que é a política cultural da Câmara e o património histórico que existe em Odivelas. E estes são de resto exemplos que nós vamos Miguel dando. já evidenciou algumas coisas e efetivamente nós temos um legado de um rei que era Dom Dinis em Odivelas e temos que o saber respeitar. Em tempos houve diversas iniciativas que faziam parte de uma estratégia de divulgação de Odivelas e posso-lhe falar durante a Comissão Instaladora e lá estou eu a voltar sempre à Comissão Instaladora porque efetivamente na Comissão Instaladora houve algum dispêndio de dinheiro exacerbado, mas também houve a realização de iniciativas de inegável mérito. E posso-lhe dizer que um dos legados de Dom Dinis em Odivelas é a questão não falando do património que existe, património histórico e visível a olhos nus, não é? Como o mosteiro e outros símbolos em Odivelas, existe outros legados que não são visíveis, como é o caso da doçaria conventual. Que não é só marmelada. Que não é só a marmelada. Marmelada branca. Não é só a marmelada branca que é a doçaria conventual que fazia parte do espólio e do legado de Dom Dinis e Odivelas. Há outros Mas esse exemplos. espólio e esses exemplos não se vêem. Deixe-me que lhe diga que estão escondidos. na Comissão Instaladora foram feitas iniciativas de inegável qualidade em que era dado a conhecer, foram feitos festivais na altura, onde foi dado a conhecer este legado de Dom Dinis e que de um momento para o outro foram começando a desaparecer, até ao esquecimento total. Quando é que foi, Marco? Durante a Comissão Instaladora, entre 99 e 2000 e... Portanto, já lá e vai 2001. muito tempo. E 2001, Já lá vai muito tempo. foi feito... Foi há 14 anos. foi Nesse fe- entretanto vai-se foram feitas deixando morrer. iniciativas de inquestionável mérito. É efetivamente a certificação da marmelada, que agora é tão divulgada, também é uma situação que merece respeito e que é interessante do ponto de vista da marca. Mas também não podemos esquecer Já está do mesmo certificada? modo, penso que está certificado, agora também não posso esquecer do mesmo modo aquilo que é a confraria da marmelada, que eu gosto de falar também desta questão, porque uma coisa é a certificação da marmelada, outra coisa é a confraria da marmelada, que foi criada em Odivelas, porque a confraria da marmelada também transporta o nome de Odivelas para fora de portas e representa Odivelas em muitos sítios fora do concelho de Odivelas. Isto é uma questão. Gostava de dar esta sequência. Eu gostava de focar aquilo que é a política cultural seguida em Odivelas. E acho que isto é importante que se discuta. Porquê? Pois, é isto que nós podemos pôr em causa. Porque Odivelas tem, como tem o PAD para o desporto, em termos de
investimento no associativismo, também tem o PAC para a cultura, que é o Programa de Apoio ao Associativismo Cultural de Odivelas. Esse plano está suspenso, ou esse programa está suspenso. No entanto, apesar de estar suspenso, existem subsídios que continuam a ser concedidos a algumas instituições. Bom, se o PAC está suspenso e que se continuam a ser concedidos alguns subsídios, é bom que tenhamos conhecimento dos parâmetros que regem estes subsídios, para que seja uma situação de plena lisura e que não hajam aqui nenhum tipo de subterfúgios para sabermos quem é que recebe o quê, uma vez que o programa que regia essa situação não está em vigor e se continua avulsamente a distribuir algum tipo de incentivos, é bom que tenhamos noção com que base é que esses incentivos continuam a ser distribuídos. Isto é um ponto que eu gostaria de focar. Outra coisa que eu gostaria de focar é incontornável o facto de nós termos um centro de exposições em Odivelas, que é um equipamento altamente competente para a realização de exposições, como o próprio nome indica. No entanto, quando foi pensado este equipamento e que foi construído, este equipamento tinha várias valências, que eram as exposições, que era sediar alguns artesãos ou artistas plásticos ou com outra valência qualquer no tipo de área, no centro de exposições, onde haviam ateliês para os sediar esses artistas, de Odivelas, não é? E esses ateliês foram transformados em serviços da Câmara, onde está sediada a própria divisão da cultura da Câmara, e os ateliês foram completamente esquecidos. Ou seja, temos um centro de exposições de Odivelas, que é um equipamento de um prestígio bastante elevado, que podia ser efetivamente potenciado, e digo-lhe que tem, e isto não é por falta de pensamento ou de realização de ações, porque digo-lhe que o Centro de Exposições de Odivelas, se é que não sabem, tem muitas vezes exposições de elevado mérito, e dou-lhe exemplos, Mamangatana, Nadir Afonso, mas que depois a Câmara Municipal de Odivelas tem a opção de transferir verbas para outro tipo de ações relacionadas com a cultura, e há pouco estava a falar da Bienal Lusófona, porque é efetivamente uma evidência. Temos a Bienal Lusófona que consome um conjunto de verbas, mas depois não apostamos naquilo que deveria ser, e esta é a minha ideia, por isso é que estou a dizê-la, a divulgação do Centro de Exposições de Odivelas, que poderia ser a sede da cultura em Odivelas. Porquê? Então nós temos exposições de elevado mérito no Conselho e depois não damos a conhecer ou a divulgar as exposições que estão patentes no nosso Conselho, num centro altamente digno. E não se conserva também? Muitas vezes não vai lá ninguém porque não sabe que existem aquelas exposições. Quer dizer, há exposições no Centro Cultural de Belém, que é o equipamento, nós sabemos quais são as suas valências, isto tem sempre visitas a toda a hora de pessoas. Há um plano de divulgação daquele espaço. Porquê que Odivelas não tem um programa de divulgação de um espaço que é tão digno, que tem exposições tão válidas e que tem recursos humanos a trabalhar para aquele? Porque há pouco referi, volto-lhe a referir. Os recursos humanos da cultura em Odivelas, as pessoas que trabalham na cultura em Odivelas, muitas vezes fazem das tripas coração, é isso mesmo, passa a expressão, para se realizar certo tipo de iniciativas, porque verbas, nem vê-las, para muitas das áreas da cultura, que deveriam ser para os folhetos, para a divulgação, para outras situações. E depois temos iniciativas. Eu com isto quero salientar o seguinte. Eu não quero pôr em causa a dignidade da Bienal Lusófona e da questão da lusofonia em Odivelas. A lusofonia chega a uma franja da população de Odivelas, mas se quer que eu lhe diga, não é de todo uma franja grande. Porque a franja de comunidade lusófona em Odivelas, neste caso, tivesse falado de comunidade africana em Odivelas, é bastante mais diminuta do que em Sintra, por exemplo. E eu não vejo uma opção tão grande, se calhar, em Sintra como em Odivelas, por esta questão da lusofonia e das questões lusófonas. A questão da lusofonia tem a sua importância, isto é inegável, certo? Agora, temos é que ter a mesma visão para outras questões que são de interesse elevado em Odivelas e que não têm tido sensibilidade para que se possam alocar verbas a essas mesmas áreas, porque eu digo-lhe uma coisa que me faz isto constrange-me imenso. Como é que é possível Odivelas ter uma biblioteca municipal em que há 7 anos que não tem €1 para comprar um livro? É impensável. Mas que política de cultura é esta em que uma biblioteca municipal não adquire um livro há 7 anos? E os livros que tem, e neste caso, este ano há uma verba, penso que é, não me quero induzir em erro ninguém, mas penso que é 1000 e poucos euros que estão cabimentados ou alocados à área
da aquisição de livros, mas foram os recursos humanos da biblioteca que conseguiram junto da Fundação Carlos Gulbenkian, ou seja, aquela verba não foi a Câmara que decidiu alocar ali para a aquisição de livros, foi sim trabalho de casa de quem trabalha na divisão de bibliotecas, neste caso no setor das bibliotecas. Por isso é que eu digo, é impensável que se faça, por um lado, um investimento tão grande numa área que eu não tiro o mérito de que é a questão de lusofonia, mas depois se deixe completamente ao Deus dará, passo mais ou menos a expressão, uma área, como é o caso da divulgação de bem se fazem Odivelas e das exposições que de relevo Odivelas têm, porque isto é o que eu lhe digo, é aquilo que se chama muitas vezes na economia criar externalidades positivas. Nós tendo um equipamento bem divulgado com exposições de relevo que chamem pessoas de outros pontos da área metropolitana de Lisboa a vir a Odivelas, essas pessoas vêm a Odivelas, visitam o centro de exposições, visitam as exposições que têm interesse, conhecem, não só da área metropolitana de Lisboa, frequentam os restaurantes, frequentam o comércio local. Isto é que se chama a dinamização local do comércio em Odivelas. Portugal é tão pequeno, faz sentido chamar as pessoas do norte a sul do país para visitarem o que bom tem Portugal. Exatamente, e Odivelas tem pontos altamente interessantes para serem visitados. Digo-lhe o seguinte, e agora já atalho foi-se, como há pouco o Miguel falava, acerca das visitas no mosteiro de São Diniz e São Bernardo. O mosteiro é visitado, penso eu, e não quero dizer também mais uma vez, ninguém erro, 2 vezes por mês. Houve sempre um constrangimento nas visitas do mosteiro. Agora? Sim, agora é possível visitar, mas são 2 vezes por mês. Era de todo o interesse que esta parceria que existe entre a Câmara de Odivelas e quem tem a gestão do mosteiro, não é? Neste caso, penso que é o Ministério da Defesa também, que houvesse aqui um aprofundamento desta parceria para que fosse possível visitar o mosteiro muitas mais vezes. Aquele mosteiro, com a dignidade que tem, sediado em Odivelas, tem que estar aberto para a população, quer de Odivelas, quer da área metropolitana de Lisboa, quer do nosso país. Porque só assim faz sentido divulgar aquilo que de bom temos e criar dinâmicas positivas dentro do Conselho de Odivelas, atraindo pessoas e fazendo com que o Conselho de Odivelas seja conhecido por este país fora. Porque se o Odivelas não tivesse essas valências, não se percebia. Mas tem. É só ter visão, ter sensibilidade para algumas situações e apostar nelas. Marco, deixa-me agora dar a palavra ao José Barão das Neves, mas o que disse foi muito pertinente. Falta aqui uma estratégia ou há uma estratégia para a política cultural do Conselho e a estratégia é má por natureza? Qual é a sua opinião, Barão? Não, eu penso que o problema é exatamente a falta de estratégia. Nós neste momento debatemos com um problema de falta de estratégia. Não que as coisas às vezes não sejam pensadas, mas parece-me que não há uma estratégia e não há... E depois há coisas muito estranhas. Eu, em relação à preparação para este programa, fui descobrir um documento de responsabilidade do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, que foi apresentado no auditório do Museu da Cerâmica de Sacavém em novembro de 2011 sobre o projeto de reabilitação do Centro Histórico de Odivelas. E é engraçado, vendo este documento, eu percebo que este projeto tenha ficado parado devido às dificuldades económicas com que Mas era uma prioridade no programa. Era uma prioridade e mais, eu estranho exatamente. Era uma prioridade, era essencial. Era essencial, era uma prioridade, e estranho com este documento que tive a oportunidade de ler numa noite de insónia, estranho que se tenha avançado com situações como aquelas que há pouco frisou, que é em pleno centro histórico de Odivelas permitir que se vá fazer construções que, por exemplo, a doutora Máxima Vaz, na área protegida, que conhece bem e que tem edições e que tem publicações sobre o património e que denunciou essa situação e, portanto, esses debates eram importantes. Eu continuo a dizer que estes debates são importantes. Agora, eu concordo quando o Marco diz que nós temos um centro de exposições digno. Temos uma área digna. Permita uma expressão, eu hoje estou um bocadinho aqui à portuguesa, aquilo que estamos o couro e o cabelo, portanto, mas temos ali uma área realmente digna. Eu também gosto de Nadir Afonso, conheço, não gosto tanto de Malagatana, porque tem ali umas raízes políticas que eu não aprecio muito e não é uma arte que eu aprecio, mas que respeito. Agora, gosto de uma coisa que eu tenho no meu conselho e que não ponho lá, que são os meus artesãos. Isso é que eu queria lá ver exposto. Porque é que eu Há tenho... muitos artesãos em... Ouça, eu tenho na minha freguesia um senhor que é neste momento dos construtores de violas ou de guitarras, eu não quero dizer aqui porque não conheço se é violas, se é guitarras,
mas que é dos melhores construtores e é o melhor nesta arte, se não dos melhores, é o melhor em Portugal. Este homem devia ter e de ser muito exposto para que a gente lhe desse ali. Quando Odivelas, por exemplo, deixa-me dar um exemplo. Odivelas foi à BTL, estava inserido na Feira de Turismo de Lisboa. Porquê é que não se põe lá este homem? Põe-se lá este homem. É uma mais-valia. É uma marca da terra. É uma marca da terra. Uma marca da terra é, por exemplo, as aguadeiras de Canessas. Os salões. Portanto, os saloios. Se chamasse saloio, de antes era um termo depreciativo. Eu acho que estas raízes, agora... É depreciativo para quem não é saloio. Depreciativo para quem não é saloio. Eu sou saloio. Agora, eu também sou. Agora, eu acho que nós devíamos de vincar estas raízes. Mas, quando estes senhores aqui falam do Dom Dinis, a partir deste momento, quando falarem Dom Dinis, têm que se lembrar também sempre da Rainha Santa Isabel. Primeiro porque é a minha padroeira. E segundo, porque quer se queira, quer se não, já não é só, em Odivelas já não se fala só por causa do Dom Dinis, já se fala por causa da Rainha Santa Isabel. Não há ninguém que não saiba hoje em dia de onde é que vem o nome de Odivelas, ou pelo menos daquilo que se diz que vem o nome de Odivelas. Portanto, poderá até nem ter sido daí, o Miguel está a abanar a cabeça, mas toda a gente, desde revistas a historiadores, tem lá escrito aí de Velas e tal, e que era essa coisa que a Rainha Santa Isabel dizia. E, portanto, eu acho que também temos outro aspecto, que é a Rainha Santa Isabel. Depois... Bruno, desculpa lá, eu não estava a rir, não era por causa da Rainha. Então? É que o problema é que nem toda a gente sabe que o Dom Dinis tem Odivelas. O problema quase é que ninguém sabe. Quase ninguém sabe em Portugal. E se alguém sabe que Dom Dinis... Pouca divulgação dos factos culturais se algumas pessoas já começaram a saber que Dom Dinis tem Odivelas, não foi de certeza por causa da Câmara Municipal de Odivelas, nem pela divulgação que a Câmara Municipal de Odivelas tem feito. Mas aquele espaço da exposição... Eu devo dizer que tivemos cá em Odivelas o Dr. Medina Carreira, tivemos cá em Odivelas o Dr. João Duque, tivemos cá em Odivelas o Dr. Labrinho Lúcio e mais outros tantos que nenhum deles sabia que Dom Dinis estava em Odivelas. É o mais comum. Já há qualquer coisa que eu posso dizer quando tiver com Medina Carreira, porque ele sabe sempre tudo, já há qualquer coisa que eu lhe posso dizer. Que lhe pode contar. Deixa-me só dizer uma coisa. Não o António Barreto também não sabia. Isto quer dizer que se estas elites não sabem, claro, muito menos. Como é que vão saber? Não sabem porque não se passa essa informação. Aliás, é engraçado, esta semana foi uma reportagem imensa sobre os candidatos autárquicos e Odivelas não é falada e, portanto, isso demonstra o que é que falta aqui, o trabalho que falta fazer em relação, como se costuma dizer, para que Odivelas apareça no mapa. Mas aquele espaço todo envolvente do centro de exposições com o próprio Jardim da Música, se faz uma feira da sopa em Canessas, porque se não se faz uma feira dos chalões ali? Vai-se chamar as pessoas... Reparem uma coisa, eu tive agora, recentemente, nós quando fazemos o nosso aniversário, estou a falar do Movimento Odivelas no Coração, convidamos sempre forças vivas do Conselho. Convidamos, não é verdade, não faço as caretas porque é verdade. Rancho do Pumarinho, é um rancho muito antigo, toda a gente conhece, que foi atuar lá. É uma força viva e há muitos anos que é uma força viva. A Sociedade Musical de Canessas tem, neste momento, eu não sei se lhe posso chamar, eu vou pedir desculpa à Sociedade Musical de Canessas se eu tiver a dizer aqui alguma asneira, mas eu chamo aquilo um grupo coral. Vocais. Uma coisa extraordinária. Uma coisa extraordinária que é digno de ser visto, de ser ouvido. É verdade. Uma coisa extraordinária, composto por mais de 50 pessoas, que tem ali ensaios todas as semanas. Não se valoriza isto porquê? E depois vamos buscar artistas. Vocês há bocado falaram aqui, eu sei que o trabalho da mal aposta, não sei o quê, é tudo muito bonito. Mas depois eu pergunto quanto é que alguns daqueles artistas nos custam. É porque o Miguel diz que eu sou sócio de Sporting, mas eu sou sócio de Sporting e sou sócio da mal aposta. Não, és sócio de Sporting e vive pavilhão. E portanto, temos em Odivelas também, eu tive aqui a fazer um esforço enorme, mas vão-me perdoar, as pessoas lá em casa, isto da idade, depois tem estes defeitos, é que já não me lembro. Temos em Odivelas um senhor que tem o maior espólio instrumental que existe em Portugal. Eu esqueço-me o nome do senhor. Lúcio. Exatamente. Um homem que chegou a participar em muitos programas de televisão, o Sr. Lúcio. O Sr. Lúcio, que terá com certeza, com o devido respeito do Sr. Lúcio, as minhas desculpas por não me lembrar do seu nome completo. Mas, por que não aproveitamos estas pessoas?
Porque não construímos com este espólio um sítio no nosso centro de exposições? Se calhar já foi feita alguma tentativa, o senhor não aceitou. Mas a mim compete-me aqui dizer Biblioteca Municipal. Existe um polo da Biblioteca Municipal em Canessas. Eu na Pontinha. Mas eu também quero um na Póvoa. Não, estou a dizer que existe... Pois, mas eu quero um na Póvoa, porque está lá um edifício na Póvoa de Santo Adrião, abandonado, que no outro dia começou a arder o seu telhado. Só um? Não, que é uma escola que foi cedida, e que está previsto que seja um polo da biblioteca. E, portanto, nós temos que fazer estas coisas. Esse tal milhão... Mas só, desculpa, interromper, mas só faz sentido se adquirirem livros. 2-0, não é? Não, mas isto é uma interrupção in extremis. É in extremis. Porque só faz sentido se adquirirem livros. Eu arranjo. Porque podem fazer os polos que quiserem. Porque é que me vale a mim ter 50 polos da Biblioteca Municipal se depois não tenho livros? Mas eu arranjo. As pessoas vão à biblioteca e querem livros e não Pode ser têm. que alguém da Câmara nos esteja a ouvir, nomeadamente o vereador que tutela a Não procedura. aceitam. Eu conheço pessoas que oferecem livros à biblioteca e não aceitaram. Temos que falar um de cada vez, senão ninguém A percebe. biblioteca recebe livros, que tem parcerias com algumas instituições e recebe livros. Não há uma opção da Câmara para a aquisição de livros que são imprescindíveis a uma biblioteca que se diz municipal, para servir as pessoas que a frequentam. Isto é que é outra questão. Há muito trabalho ainda a fazer. Tocou no ponto do património histórico em relação ao centro histórico, o Barão das Neves, e queria que concretizasse um pouco mais essa ideia em relação ao que é visível, ao trabalho que tem sido feito no centro histórico. Tem sido feito algum trabalho de recuperação, de reabilitação do centro histórico em Odivelas e noutras freguesias? É visível freguesias? no centro histórico ali há algum melhoramento. Mas não nos podemos cingir só ao centro histórico de Odivelas. As outras freguesias também, claro. Atenção, portanto, nós temos Canessas, nomeadamente. Nós temos, aliás, a TVL, a honra seja feita, tem falado sobre isso. Nós temos no Barruncho, na Póvoa de Santo Adrião, temos lá situações de degradação de património histórico, que é uma pena que aquilo de hoje à manhã está tudo estragado. É uma pena. Nós não damos a conhecer a obra de um grande pintor como Pedro Alexandrino, demos o nome à escola, mas não damos a conhecer a sua obra. É um homem que não fez só obra em relação à Póvoa de Santo Adrião. É um homem que está em Lisboa, por exemplo, no Museu dos Coches, no Palácio de Queluz, na Sé, a sua presença. Estes dados culturais é que nós devíamos dar a beber às crianças na escola, em relação à nossa região. Portanto, o nosso património, o Chafariz del Rei, eu estou a falo sempre um bocadinho da minha freguesia, porque sou um bocadinho... O Chafariz del Rei está bem conservado. Muito bem conservado. Eu ia dar exatamente esse exemplo. O Chafariz del Rei é um bom exemplo de conservação. É um exemplo de um património que não era naquele local que estava, mas que foi bem enquadrado com a passagem para ali. Foi. Em relação ao local que estava ali, está mais salvaguardado de algumas ações menos polidas, digamos assim, em relação ao património histórico. Porque há esse problema. Eu percebo, nós não conseguimos ter um polícia ao pé de cada património, que nos permita que depois não haja aqueles vândalos que fazem aquilo. Nem à porta do mosteiro. Exatamente, não conseguimos. Agora, Odivelas tem um património histórico riquíssimo. Repare, Odivelas está ligada, se formos à zona de Canessas, temos a ligação de Canessas com o aqueduto das Águas Livres. O aqueduto começa mesmo em Odivelas. Então, o que eu estou a dizer, portanto, e depois temos que relacionar isso. Exatamente, e temos que relacionar isso. E porquê é que não aproveitamos, quando há essas visitas que a própria EPAL participa ao aqueduto, porquê é que não há aqui um intercâmbio e não se faz isso em relação a Odivelas? Em relação às fontes, temos património de fontes em Canessas, que é uma coisa extraordinária, não é? O senhor roubado. Portanto, tantos exemplos. Um outro exemplo, e numa última ronda que vos faço, é o palacete que está abandonado, o palacete do século XVIII, que está abandonado e que custou €1 milhão à Câmara, Miguel Chagas Brasil. Pois, esse está abandonado. É a Quinta de Espanhol que está a falar. Exato. Que também já quiseram mudar o nome para Quinta de Espírito Santo, mas que se chama Quinta de Espanhol. Olha, eu queria aqui dizer, eu entendo que a Câmara não tem cultura, não tem uma política para a cultura. A política para a cultura não passa de uma promoção pessoal de certas pessoas que estão na Câmara. É uma feira de vaidades. Chega-se... Eu vejo vereadores a terem honras para apresentar livros e conheço outros vereadores
que também escrevem livros e cujos livros são um grande sucesso de vendas e que nem sequer são convidados para a apresentação do livro. E, portanto, estamos a falar de algo que não corre certamente bem. E, portanto, eu entendo que Odivelas não tem uma política para a cultura, tem uma feira de vaidades. Eu dou-lhe um exemplo, porque participei nele. Eu entendia, e continuo a entender, que o Mosteiro de Odivelas tem que estar aberto, no mínimo, ao sábado, domingos e feriados para a população, de forma também a não interferir com a atividade escolar, ok? E fez-se uma petição, do qual eu fui o primeiro subscritor, que recolheu 7.000 assinaturas, 6.000 delas em mão, para a abertura do mosteiro ao público, aos sábados, domingos e feriados. E teve uma vantagem. Essa petição originou que a antiga diretora foi a gota d'água para que a antiga diretora do Instituto de Odivelas saísse e entrasse este novo diretor, ok? Eu posso lhe dizer que no dia em que fomos recebidos na Assembleia da República pela Comissão do... e quando fizemos esta petição, nós demos conhecimento à Sra. Presidente de Câmara que iríamos fazer essa petição. Convidámo-la a subscrever essa petição. Convite que ela recusou. Ok? Bem. E quando chegámos para ser ouvidos na Comissão de Cultura e Educação da Assembleia da República, fomos surpreendidos com uma carta que a Sra. Presidente da República, a Sra. Presidente de Câmara, tinha enviado para a Comissão. Sem nos dar conhecimento, mandou sorrateiramente e subtilmente uma carta para a Assembleia da República a dizer: meus senhores, não se preocupem, não deem muita atenção a quem aí vai, porque está negociada a abertura do mosteiro ao público. E nós fomos apanhados de surpresa com isso, e eu tive a oportunidade de pedir aos senhores deputados para lerem essa carta com atenção, porque daquela senhora nunca vem coisa boa. E eu não acreditava que isso estivesse negociado. E realmente, depois nas entrelinhas, vê-se que o que estava negociado era que abrisse ao público 2 tardes por mês, entre as 3 e as 5 da tarde. O que é uma pena. E com isso boicotou, inviabilizou que o mosteiro fosse aberto ao público ao sábado, domingos e feriados. Por vaidades pessoais. Por isso eu digo, isto é uma questão, a cultura em Odivelas é uma questão de vaidade pessoal. Eu depois há aqui uma questão que discordo um bocado daquilo que tem aqui, tem sido aqui. Só te peço para ser breve. Tem sido, quanto possível. Estou em déficit, tenho ideia. Acho que não. Bem, Eu estou a gerir. mas passa aqui uma ideia de que Odivelas tem um grande património em termos de monumentos, em termos físicos, tem um grande património histórico. Eu não tenho essa opinião tão evidente. Eu acho que Odivelas tem algum património histórico, não muito, mas tem algum. O que Odivelas tem é uma grande história, uma grande tradição, uma grande cultura. É muito a história que se passou dentro do Instituto de Odivelas, essa é que é valiosíssima. E nós não temos muito, em termos de património, locais de interesse, não, mas em termos de chamar pessoas para viver património, não temos muito. Temos alguns, temos bons. Olha, temos a Igreja da Póvoa de Santo Adrião, que para mim é lindíssima, é capaz de ser um estilo diferente da Odivelas. A Igreja Velha. A Igreja Velha, sim, claro. Que é lindíssima, que por dentro está muito bem arranjada e que por fora já está a precisar de um restauro. Mas tem sido restaurado. Temos o chafariz de El Rei. Posso lhe dizer que depois temos o Senhor Roubado, que parece que está a ser roubado, porque realmente está a ser vandalizado permanentemente e, portanto, estão a deixá-lo degradar, não tomam medidas para o preservar. Tem o túmulo de Dom Dinis, que já falámos, que está a deixar cair aos bocados. Tem a Quinta de Espanhol, que se investe 1 milhão de euros, agora está a cair de podre, não é? Está a desfazer-se, que não se sabe o que é que vai ser feito ali. Depois tem as fontes de Canessas, tem as fontes de Canessas que estão todas degradadas, praticamente todas. Tem o aqueduto. Tens o memorial. Tem o aqueduto. Tem o memorial. Tem muita coisa. Tem as fontes de Canessas. Tem as fontes que estão todas degradadas. Também uma foi comprada e também não sabe o que é que se passa com essa fonte. Mas não... E depois vê-se gastar dinheiro em determinadas coisas disparatadamente e não se vê a manutenção de todo este património. Portanto, eu entendo que não há de todo uma política para a cultura no Conselho.
Muito bem. Marco Pina, também para finalizarmos, o que é mais urgente a seu ver, e na sua opinião, e de uma forma muito sintética, o que é mais urgente fazer-se em Odivelas, atendendo a uma estratégia na política cultural? Pronto, antes de responder à sua pergunta, deixa-me só dizer o seguinte, há pouco não disse, e tinha aqui, isto é a agenda municipal de Odivelas, e só para ir de encontro àquilo que disse há pouco, que estava a defender relativamente ao investimento que era feito na área da cultura e o muito que era feito na área da cultura pelos recursos humanos, queria dizer, para quem não sabe, que possivelmente entre 70% a 80% desta agenda municipal é preenchida com a atividade da cultura. Se não há investimento financeiro na área cultural, esta agenda municipal deve-se à excelência dos recursos humanos que a área da cultura tem, só assim o posso justificar, porque uma vez que a agenda municipal, 80% das iniciativas são na área da cultura, não havendo investimento, só a excelência dos recursos humanos podem corresponder a este tipo de Essa agenda existe? de iniciativas. Existe. Atualmente? Sim. Também, pelos vistos, está pouco promovida a própria agenda. Respondendo à sua questão, eu acho que é, como é que é dizer, completamente inegável a necessidade de apostar na reabilitação do património histórico de Odivelas. Odivelas tem património, eu não concordo nada com aquilo que o Miguel há pouco disse, eu questiono, tirando as dimensões daquilo que vou dizer, o que é que o convento ou o mosteiro de São Dinis e São Bernardo tem a menos que o mosteiro de Alcobaça. Alcobaça é um mosteiro que é um ponto de referência e de visitas. Porque é que o mosteiro de São Dinis e São Bernardo não há de ser? O mosteiro em Vila de Conde também, por Quer exemplo. dizer, por exemplo. Completamente abandonado. Agora, temos um património histórico e que tem que haver uma reabilitação desse património. Há pouco falaram, e o Barão da Neves estava a falar relativamente à área envolvente à zona histórica de Odivelas. Houve ali uns upgrades. Agora penso que deveria ser feito bastante mais. E dou-lhe um exemplo. Eu penso que na maior parte dos mosteiros que eu conheço e zonas históricas de cidades que eu conheço, não existem estacionamento de viaturas junto às mesmas. Esta é a minha ideia, mas para isso, e é preciso que fique bem vincada esta questão, para que não houvesse viaturas, como eu defendo, na zona histórica de Odivelas, junto ao mosteiro de São Dinis, era necessário que se encontrassem alternativas a esse estacionamento em Odivelas. Encontrando-se essas alternativas, penso que não faz qualquer sentido que aqueles carros que estão estacionados junto ao mosteiro continuem a estar ali. Acho que era um lavar de cara daquela zona, não haver viaturas estacionadas ou a circular naquela zona do mosteiro São Dinis. Lá está. Onde agora também vai ser construído um teríamos prédio, teríamos que arranjar... exatamente ao pé do mosteiro São Dinis. Já está construído. Já está construído, já está acabado, já está vendido. Foi licenciado, pronto. Por isso é isso que eu me referia. Queria dizer que, encontrando essas soluções, penso que era todo o interesse que esses carros pudessem sair dessa zona histórica. Outra situação é as fontes de Canessas. É um património que temos de ter em atenção. E dou o exemplo das fontes das Pissarras, porque é uma das fontes emblemáticas e que necessita de reabilitação. Era todo o interesse que se criasse um circuito estruturado do legado da cultura saúde em Odivelas, porque penso que isto teria que ser feito, divulgado e criado para que quem vem tenha a informação necessária que existe, como se pode visitar, o que é que se tem a visitar, mas isto faz parte de uma estratégia global na área da cultura e da divulgação do património cultural que Odivelas tem. Não sei se isto é pedido mais, mas esta é a minha ideia e penso que seria todo o interesse que fosse criado este tipo de sinergia na área da cultura para que pudéssemos pôr Odivelas no mapa. Muito bem, fica a sugestão. Deixa-me só aqui fazer um esclarecimento muito rápido, Sr. Brasil, já por não favor. estás em déficit. Já não estás em Agora está em vantagem, superávit agora. Estou a recuperar. Claramente em vantagem. Já falámos aqui de Dom Dinis, mas, por exemplo, Dom João I, quando morreu, o cortejo fúnebre passou para Odivelas. Dona Filipa de Lencastre morreu em Odivelas. Gil Vicente, a primeira vez que que atuou fora da corte, foi em Odivelas, no mosteiro de Odivelas. Daí está a relevância que o Conselho tem e vou-lhe fazer uma pergunta. Não admite. E vou-lhe fazer uma pergunta. Você conhece a Feira de Óbidos, de chocolate? Conheço perfeitamente. Tenho uma promoção, tenho... Ele vai dizer que o chocolate é E sabe Odivelas. onde é que é feito o chocolate? Não.
Aquelas obras de chocolate Não. são feitas na pontinha. No centro alimentar. Fica aqui o esclarecimento. Barão das Neves, só para terminarmos e muito rapidamente, o que verdade? é mais urgente fazer-se neste verdade? momento em termos de política cultural em Odivelas? Tem uma palavra que é a estratégia. Portanto, há que definir essa estratégia. E essa estratégia é que me parece que ao longo destes últimos anos tem andado aqui, parecemos que estamos quase numa aula de surf. Portanto, aquela é onda para cima, onda para Altos e baixo. baixos. E vamos andando. De qualquer forma, a bem da verdade, e por algumas afirmações que aqui fiz, mas porque esta agenda... É pena que esta agenda não esteja a ser distribuída conforme era de antes. Esta agenda de antes chegava, através da divisão de desporto, a todos os clubes de Odivelas. Agora não chega. E, portanto, é pena que a mesma não chegue. Porque é permitido ver nesta agenda que existem visitas orientadas ao património histórico-cultural e Odivelas. Existe a Fonte de Canessas, ao Centro Histórico, ao património religioso. Mas se a própria agenda é mal distribuída ou é mal promovida, como é que as pessoas vão saber? Agora, não é? eu ter esta agenda que me diz que existe visitas ao Mosteiro de São Dinis, ao Moinho da Laureana e ao Comando do Movimento das Forças Armadas na Pontinha, o que é que me serve ter isto se isto depois não chega às pessoas? Portanto, o que nós temos é que fazer chegar isto às pessoas. E eu acho que isso é que falta. Talvez Porque, repare, primeiro reabilitar se olhar para esta agenda, depois mostrar. Exatamente. E se olhar para esta agenda, vê que a Malaposta ocupa aqui 4 folhas com um conjunto de atividades e com uma atividade enorme. Claro. Tem conhecimento desta atividade? Não tem. Eu não tenho. As outras pessoas não têm. Mas o que é certo é Isso é que divulgado nos os outdoors. A Malaposta tem outdoors também que divulga. Isso não é por aí que eu... Não, isso é verdade. Em termos de outdoors, a Malaposta tem outdoors espalhados pela cidade. Agora, que se eu divulgam. acho é que esta agenda tem que se arranjar forma. Repare, de a colocar nos cafés. Tem que se arranjar forma de a colocar eficácia dos nos autores. nos Mercados, grupos desportivos, tem que grupos se arranjar a desportivos. forma de a colocar nos supermercados e tem até que, se calhar, se arranjar a forma de fazer chegar às pessoas. E isso é que eu acho que era um fator. Passo que a Mas o polícia- circuito de Saúde não existe. Não existe. Os comentários finais. Mas há penso que- mais eu coisas de penso que a interesse. comunicação mudou muito, a forma de comunicar mudou muito nos últimos anos e não sei se o autor hoje em dia tem eficácia. O outdoor tem eficácia. Isso tem. fica para os Tem, senhores porque vem da as eleições e publicidade vais ver isto e do tudo cheio de marketing. eleições. Deixa-me só dizer o seguinte, é que nós falámos aqui de situações e de dados e de monumentos históricos, mas Odivelas tem depois também um conjunto de sítios de interesse e que as pessoas, de modo geral, conhecem. Pode não estar classificado como documento histórico, como monumento histórico, mas não há ninguém que não se lembre, por exemplo, na pontinha do Velho Mirante, não é? E, portanto, este conjunto de situações é que eu acho que Odivelas tem um potencial, conforme diz o Miguel, Escola enorme. agrícola, Desculpa? escola agrícola. Por exemplo, tem um potencial São enorme. tantos Eu não que- quis estar agora, Muita coisa. porque eu estou com muito tempo a mais do que tu e não me quero alongar. E, portanto, este potencial enorme que Odivelas tem é que eu acho que estrategicamente tem que ser aproveitado. Agora, Depende das opções. há sempre altura para melhorar e vamos querer, e eu como católico creio que há sempre alturas para vir as coisas melhores. Há que acreditar. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje. Ficaram então aqui os pontos-chave sobre a cultura e a política cultural desenvolvida em Odivelas. Ficou também aqui o contributo da TVL para tentar promover, para tentar melhorar o que seja possível no Conselho em termos culturais. Só uma nota muito breve de agradecimento aos blogs e sites na internet, quem a TVL pediu também mais informações sobre o património cultural e histórico de Odivelas e que nos deram toda a informação solicitada, particularmente o nosso agradecimento ao Pensar Odivelas e ao Odivelas Alive. Por nós então é tudo, eu despeço-me, um bom fim de semana e uma boa noite.